Eu estive alguns dias num cardiologista para fazer um check-up, porque eu tenho 51 anos de idade, mesmo você que é mais jovem, precisa passar pelo menos uma vez por ano, né? Nós estamos no Setembro Vermelho e agora a gente vai mostrar para você a importância de cuidar do coração regularmente. Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. O Saúde em Ação desta semana está em ritmo de Setembro Vermelho em prevenção a problemas cardiológicos. Por isso a gente veio até um cardiologista, Dr. Rodrigo Muniz. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje, doutor. O prazer é meu. E a gente tem que falar sobre esse assunto não só em setembro, né? Algo que a população às vezes negligencia. Exato. Cada vez mais a gente vê que as pessoas têm, né, a desinformação e a dificuldade de saber da importância desses exames preventivos. Cada vez mais a gente pega o paciente fazendo o primeiro exame do coração com 50, 60 anos de idade. Então, sempre importante reforçar essa questão do exame preventivo. Qual é a idade ideal? Isso é muito relativo. Na prática, depende muito do histórico desse paciente. Se ele tem outros fatores de risco, como outras doenças tipo diabetes, doenças do colesterol, hipertensão arterial, ou em especial histórico familiar, a depender da condição, por exemplo, doenças do colesterol, a gente começa a avaliar hoje a partir dos 5 anos de idade. Mas em geral, população geral, a partir dos 20 anos é recomendável fazer um exame, a partir dos 40 é imprescindível esses exames. Até às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia também, tem que fazer o risco cirúrgico e passa pelo cardiologista também, Perfeito. Né? Uma das grandes situações que a gente acaba atendendo aqui no consultório é o pré-operatório, o risco cirúrgico, que é exatamente isso. É uma condição em que o paciente vem avaliar os seus fatores de risco e o que pode acontecer em caso de complicações, né, de eventos cardiovasculares, como um infarto, uma arritmia, um edema agudo de pulmão, relacionado a um procedimento cirúrgico. Isso é estratificado e avaliado esse risco com base no histórico que a gente conversar aqui e alguns exames complementares. O que o exame pode detectar no caso do nosso coração? Ele pode mostrar para a gente sinais iniciais de doença do coração, doenças do músculo, pode detectar sinais precoces de angina, de infarto, ajudar a sinalizar um paciente que potencialmente está em risco de evoluir para um infarto a qualquer momento, numa situação de estresse agudo, num esforço mais intenso, algo desse tipo. Tem gente que acha que só quem é hipertenso que tem que ficar fazendo acompanhamento. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. Todo paciente tem que fazer acompanhamento, todo paciente ele tem risco de ter doença do coração. Quais exames aí que se faz nesse momento? Em geral, a avaliação ela vai consistir de um histórico. No primeiro momento, a gente vai tentar definir se o paciente tem algum tipo de sintoma que a gente pode correlacionar com risco para a doença do coração. Às vezes até um sintoma que para ele é normal, é relativizado como algo normal. Depois, alguns exames complementares como eletrocardiograma, como exame de esteira, um ecocardiograma. Esses exames podem justificar para a gente algum sinal, algum risco relacionado já de uma maneira precoce ao detectar a doença, tratar e prevenir aí sim uma condição, um risco um pouco maior, nesse momento tratando precocemente. E não é à toa que eu vim até o consultório, né? Já vim até com roupa preparada. A gente vai partir para uma prática agora, né, doutor? Isso, a gente vai fazer os exames que a gente mais acaba fazendo na rotina, que é o eletrocardiograma de repouso, aquele exame simples que antigamente demorava minutos para fazer e hoje é feito em poucos segundos. E o que pra gente acaba sendo um dos mais importantes, que é o teste de esteira, que é uma avaliação funcional, onde a gente avalia como que esse coração se comporta frente ao esforço, a gente mede a capacidade física do paciente, a gente vê se essa pressão arterial ela tem uma resposta adequada, dá pra gente inferir risco cardiovascular com esses exames simples, aparentemente muito pouco invasivos e vão ilustrar bastante pra gente como que vai ser o futuro desse paciente e o que a gente pode fazer para melhorar. E não precisa ter medo do exame? Nada, o exame só tá aqui para ajudar a gente, só tá aqui para sinalizar algum risco e mostrar o que a gente pode fazer para melhorar. Então vamos lá? Vamos lá? Então vamos.
Bom, eu tô um pouquinho esbaforida, acabei de passar pelo teste ergométrico e também o eletrocardiograma e o doutor já tá com os resultados aí, né, doutor Rodrigo? Isso aí. Depois, claro, da gente fazer a consulta, a gente pegar, né, o histórico do paciente, o que ele tem de hábitos, medicação, histórico familiar, o exame clínico que a gente faz inicial. Daí a gente vai para essa segunda parte, que é avaliar os exames complementares. Assim, basicamente o primeiro, que para o cardiologista é o arroz e feijão, é o eletrocardiograma. Aqui a gente consegue trazer informações sobre se há algum sinal de doença do coração nova, algum sinal de doença antiga, uma sequela, alguma cicatriz. O eletro está tudo bem, o eletro da Patrícia é normal, Epa. o coração está com ritmo normal, não tem nenhum sinal de sequela ou de cicatriz. Então, a princípio, o ponto de partida aqui, tudo em ordem. Na sequência, o outro exame que a gente faz, esse sim, na prática, como a gente tinha falado, é o mais importante, é o teste de esforço. E a partir dali a gente consegue inferir que tem o quê? Uma subida normal, a frequência cardíaca acelera conforme uma demanda, né, do esforço físico. Depois, quando o esforço encerra, a frequência vai normalizando, ela vai caindo gradualmente. E da mesma forma a gente vê também o quê? Uma reserva de força do coração. A pressão arterial ela começa normal e ela vai aumentando também conforme o incremento do esforço. A parte, talvez uma das principais aqui do exame de esforço é o que a gente está registrando lá. O eletrocardiograma igual a gente fez aqui em repouso, a gente vai fazer durante o esforço. E aí a gente vai analisando o padrão do eletro conforme o esforço para ver se ele pode inferir algum risco, se eu consigo induzir alguma arritmia com esforço ou algo nesse sentido. Mas aparentemente está tudo em ordem, o exame está normal, a gente vê que não há nada para a gente se preocupar. Então esse é um paciente que num primeiro momento a parte do coração tudo mais tranquilo. A gente reforça assim, nesses pacientes na primeira vez que faz consulta, fazem o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, e aí fica um check-up mais completo. E aí a priori vai ficar uma rotina de repetir todo ano. Eu sempre costumo dizer para o paciente, o exame vai valer por um ano, é uma validade de um ano. Isso pode mudar de um ano para o outro, eu posso ter parâmetros melhores, parâmetros piores. Pode aparecer sinal de doença de um exame para o outro, não é um exame normal que é uma garantia para o resto da vida de que está tudo bem. O importante é fazer essa prevenção mesmo. Exato, como a gente falou sempre, doença do coração, prevenir é o jeito mais fácil de tratar. Tratar uma doença estabelecida é mais difícil para o médico e para o paciente. E lembrando, gente, que o Dr. Rodrigo Muniz é cardiologista, é um dos parceiros da SSG e todos esses exames, além dos que eu fiz e outros mais, você também pode fazer pela SSG. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de passar essa mensagem importante para a população nesse mês especial, no mês de Setembro Vermelho. Obrigado.